jornalista Rafaela Vieira considera o seu pai um homem extremamente generoso, embora ela perceba que muitas vezes, diante de alguns problemas, ele se torna uma pessoa muito dura. Quanto à sua mãe, Rafaela a vê como uma mulher doce e de memória privilegiada. É sobre a personalidade do seu pai, da sua mãe, os afetos que recebeu do pai e da mãe e o convívio com outros familiares que a jornalista Rafaela Vieira nos fala neste vídeo de memórias. Meu pai, ele é uma pessoa muito... Se você precisar de alguma coisa, ele é uma pessoa muito disposta a ajudar, sabe? Ele é uma pessoa generosa. Mas ele sempre foi uma pessoa muito dura, muito... Eu acho que por ser criado no interior, antigamente, ele tem uns rancinhos, sabe? Assim, de opinião, de, às vezes, que o mundo... ele tem que mudar um pouco, às vezes, a cabeça dele, um pouquinho, porque o mundo de hoje é diferente, né? Então, eu acho que, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade nisso, e aí, como ele acha que ele já tá velho, ele acha que ele não deve mudar tanto. Mas, no fundo, ele já mudou bastante. Ele tem 68. Meu pai é uma pessoa muito positiva, e uma pessoa muito... Ele é muito trabalhador, ele é muito de correr atrás das coisas dele, entendeu? Então, assim, acho que eu tirei muito isso dele. E de ser também uma pessoa muito honesta no trabalho, nas coisas que ele acredita. Então, acho que tirei muito disso dele. Minha mãe, ela é uma pessoa muito de fé, ela tem muita fé nas coisas. Eu também acho que isso tirei dela. Ela é uma pessoa muito organizada, extremamente organizada. É uma pessoa que tem uma memória maravilhosa. Se eu tivesse a memória dela, eu não sei não. A memória dela é maravilhosa. Pra tudo, ela devia usar mais até a memória dela pro bem. E de ser tão boa a memória dela. Mas às vezes eu acho que ela tem algumas coisas que às vezes ela fica assim, às vezes ela tem de ficar um pouco triste com algumas coisas que já passaram, entendeu? Eu acho que às vezes isso pode não deixar fluir coisas novas acontecerem. Eu acho que sempre fui mais a minha mãe, por conta até das minhas doenças, minha fragilidade de saúde. Mas como meu pai era muito assim, ele era muito de acompanhar a nossa infância, ele gostava muito de participar, de criar momentos. Eu vejo isso, ele tá até com as minhas filhas. Ele gosta muito de criar momentos com a gente, pra ir lembrando, ter lembranças dele, assim, de coisas que ele fazia quando a gente era pequena. Então eu acho que isso também fazia nosso elo bem forte, entendeu? Aí eu não consigo dizer assim, eu era muito com minha mãe e não era tanto com meu pai. Eu acho que era um pouco dos dois, sabe? Nesse sentido. Quando eu era pequena, era da minha mãe. Só que depois que eles se separaram, minha mãe foi morar no Rio, eu fiquei morando com meu pai. Então, eu fiquei mais próxima do meu pai, entendeu? Minha irmã, nós somos bem diferentes. Pensamos bem diferentes, mas a gente é como se a gente fosse uma só. No sentido de que, quando meus pais se separaram, a gente meio que acho que foi a maior tristeza da nossa vida. Minha e dela. Nossa família meio que acabou, mas ficou nós duas. E a gente meio que, a nossa família era eu e ela. Era meio eu por ela por mim. Então, tudo que a gente fazia na vida era meio que nós duas. A gente já teve alguns atritos, normal, né, de irmã. Mas a gente sempre pensa uma na outra, no bem de nós, entendeu? Então, assim, ela é diferente de mim, mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar muito, sabe? Ela comigo. Então, o jeito dela é diferente de mim, mas completa em algumas coisas. Tipo, ela é mais objetiva, às vezes ela é mais sentimental em algumas coisas, eu não sou. Ela é mais organizada em algumas coisas que eu não sou, então a gente se completa. Ela é mais prática em algumas coisas, assim, resolver algumas coisas, de
eu tenho muita dificuldade de dizer não, sabe? Para as pessoas. Ela já tem mais facilidade. Aí, às vezes, ela fica falando, você tem que saber dizer não, você tem que ser mais... Você tem que ser mais dura em algumas coisas, sabe? Você tem que respeitar meu pai ou minha mãe, mas você também tem que fazer suas vontades, uma coisa assim, entendeu? Ela é formada em marketing e vendas, ela trabalha com vendas, ela dá treinamentos de vendas. Com a minha avó paterna, que foi uma pessoa muito importante pra mim, porque na ausência da minha mãe, ela foi uma avó maravilhosa, e as minhas tias paternas, principalmente duas, que eram as que eu tinha mais contato. A minha tia Edith e a minha tia Gorete, que são irmãs do meu pai, que eram as que eu tinha mais contato. E aí minha tia Edith foi a minha tia que eu vim morar aqui em Aracaju quando eu vim estudar. Aí eu fui morar ali na Rua Arauá. Rua Arauá ali, próximo a Barão.